Bom dia, amados irmãos, irmãs, admiradores e amigos da Palavra de Deus. Neste dia nós estamos aqui mais uma vez, trazendo um recado da parte do Senhor para a nossa consolação e conforto em tempos difíceis. E só a Palavra de Deus poderá nos dar o consolo ideal, o conforto ideal. Haja visto que Jesus tenha falado, tá? Está lá em João 16:33. Eu vos disse todas essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, bendito seja Deus. Eu desejo nesse momento que a misericórdia do Pai, a graça do Senhor Jesus e o divino consolo e paz do Espírito Santo seja com todos nós. A palavra que nós temos nessa manhã, amados irmãos e amigos, está baseada no Salmo 46. É uma palavra de consolo para nós, na situação em que nós estamos aflitos, né? Nós estamos angustiados com essa perplexidade que se criou em decorrência dessa pandemia do mundo. E aí, no Salmo 46 diz o seguinte: olha o que, eu vou fazer a leitura aqui e depois comentaremos alguns pontos. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embreveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta lança, queima os carros de fogo. Aquietai e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Amados irmãos e amigos, nós vamos refletir, pegando alguns pontos dessa palavra que foi lida. Primeiramente, nós queremos dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É a frase mais forte do versículo 1 do Salmo 46, que está no versículo 1, na última parte. Diz que Ele é socorro bem presente na angústia. E diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quando a palavra de Deus diz que em situação de angústia Ele é o nosso refúgio, isso é uma situação que alguém se encontrou, levando em consideração que os salmos é o resultado de uma experiência do povo de Israel, onde a pessoa que estava angustiada perguntou a si mesmo, né? Para onde fujo? O verbo destacado aí é o verbo fugir. A pessoa estava vivendo uma situação tão ruim que queria fugir. Mas quando a gente pensa em fugir de uma situação, a gente pensa também para onde? Então vem fortaleza, que é um lugar seguro, né? Fortaleza representa um lugar seguro. Fortaleza, literalmente, como nós sabemos, diríamos que é uma guarita forte. Na prática, é um lugar seguro, em que a pessoa, após fugir, ia se esconder. Em que vou me esconder? Ou em quem? No contexto em que vivemos, na verdade, é em quem vamos nos esconder. E devemos nos esconder no Senhor, porque a palavra diz, é o nosso refúgio e fortaleza. E na segunda parte diz, socorro bem presente na angústia. Muito bem. O socorro de Deus é bem presente
na angústia. Quando o socorro não vem e morremos, se constitui socorro bem presente na angústia. Numa visão materialista ou material, nós poderíamos dizer, não, o socorro não veio. Mas nós temos que compreender o seguinte, que Deus é presente no mundo material, que é este mundo, e que Deus é presente no mundo sobrenatural, o outro mundo. Já que cremos na palavra de Deus, temos que crer no socorro bem presente na angústia, tanto nesse mundo como no outro mundo. Quando o Senhor aparentemente não nos amparou aqui neste mundo, mas Ele nos amparou no outro plano. Onde quer que estejamos, Deus lá é o nosso socorro. Glória a Deus e bendito seja Deus. No verso 3 e verso 2 e verso 3, diz, por isso não temeremos, porque esse Deus é um Deus que cuida de nós, tanto aqui como lá, tanto nesse mundo como do outro, e que é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ou não temamos. Olha o que diz aqui no versículo 2 e 3. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não temamos. Isso nem sempre é literal. Os montes se moverem para o meio dos mares, as águas rugirem, mas as forças da natureza, os elementos que fazem parte do nosso dia a dia, as realidades, os fatos, ainda que haja esse terremoto no nosso dia a dia, não temamos, porque o Senhor é conosco. E ainda meditando lá no versículo 4 e 5, tem um argumento de fé para que possamos descansar e se alegrar no Senhor. Diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, dessa cidade. Deus ajudará ao romper da manhã. Nós entendemos que esse rio é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, também a presença de Jesus. E que o Senhor está no meio dela, a cidade de Deus. Alguém chamou a igreja de cidade de Deus. E, na verdade, igreja não é o templo, que esses dias nós estamos sobrevivendo sem o templo. Mas a igreja está de pé. A cidade de Deus é a composição de todos aqueles que são filhos de Deus, que creem na sua palavra, que esperam nas suas benditas promessas. Essa corrente de águas alegra a cidade de Deus. A nossa alegria é o Senhor, a presença do Senhor, Deus, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. E Ele está para nos ajudar, diz aqui no final do versículo 5, ao romper da manhã, ou seja, cedo. A palavra de Deus vem nos falando em todos os vídeos que gravamos, que Deus não chega tarde. Quando parece tarde ao nosso ver, mas não é tarde ao ver do Senhor. É sempre no tempo de Deus. Muito bem. E nos versículos 6 e 8 diz que as nações se embraveceram, os reis se moveram, é o que estamos vendo nesses dias, né, irmãos? Quando não reis, mas presidentes, poderes, os governos se moveram. Mas Deus levanta a voz e a terra se derrete. Ou seja, tanto reinos como governos, como nações, são pequenos diante de Deus. Quando Ele levanta a sua voz, tudo se derrete, tudo se aniquila. E no versículo 8 diz, vinde e contemplai as obras do Senhor. Oh, que desolações o Senhor tem feito. Contemplai as obras do Senhor. A palavra nos chama para contemplar as obras do Senhor. Vinde. O problema do homem é que dificilmente vem quando Deus chama. Enquanto Deus diz, vem ou vinde, o homem se afasta. O homem foge dele. Quando é para fugir, para ele. Fugir do período sombrio, das trevas, da morte, das dificuldades, para os braços do Senhor. E no versículo 10, na primeira parte, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Bendito seja Deus. A palavra de Deus nos aconselha que não fiquemos aflitos, que não fiquemos correndo de um lado para o outro, pensando que nós somos capazes de resolver o problema. Nós somos incapazes de resolver sem a presença do Pai, sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo. Lá no capítulo 15 de João, no final do versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. No Antigo Testamento, a palavra de Deus mostra que os homens, mesmo os que criam em Deus, são incapazes de fazer alguma coisa para valer e que venha a ser de bom resultado se o Senhor não for com eles. Muito bem, acatai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é que a gente fique inerte, que a gente fique sem agir, que a gente fique sem fazer nada, só esperando que caia do céu. Mas tem situações que nós homens não podemos resolver, mas o Senhor pode. Aí nós temos uma conclusão aqui para o versículo 10. Ó. Até na angústia, Deus é sempre Deus. Nós devemos confiar e esperar. Tudo que aconteça, a gente estando da fé, servirá para o nosso bem, como diz lá em Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu vou terminar aqui contando fazendo uma ilustraçãozinha aqui, bem rápida, de um poema que eu li esses dias, alguém enviou para mim, e nesse poema dizia assim, que um garotinho estava lá no saguão do aeroporto esperando o embarque, e era todo o tempo brincando com um jogo de botão, não parava, todo mundo fazendo as filhas e ele brincando. Quando entrou no avião, ele continuou a brincar, lá nas certas alturas teve uma turbulência muito grande, e todo mundo se apavorou, mas ele continuava no jogo. Aí quando passou a turbulência, uma passageira lá chegou para ele e disse: você nem se preocupava na hora, estava indiferente ao clamor, à agonia de todo mundo, por que você reagiu assim? Ele disse: não, porque o piloto é meu pai, é o meu pai. Então, amados irmãos e amigos, a humanidade está passando por um período de grande turbulência, mas fiquemos firmes e confiantes, porque o piloto é nosso pai. Ele é um Deus que não escreve a história depois que acontece. Ele é um Deus que na sua mente tem a história escrita mesmo antes de acontecer. Então que fiquemos firmes e confiantes nesse Deus, que tudo irá terminar bem, para a glória do seu nome e para a nossa edificação, irmãos amados. Quando nós saímos esse período sombrio, esse período de trevas, de angústia, de sofrimento que nós estamos passando, quem é bom vai sair melhor. E quem não presta vai sair pior. Tem hora que temos que ser assim bem direto do que se refere à palavra de Deus. Então nesse momento eu, como ministro da palavra de Deus, vou fazer uma oração por mim, por nós, por vocês. Pela cidade de Fortaleza, pelo estado do Ceará, pela nossa pátria Brasil, por todas as nações, pela humanidade inteira. Deus bendito, soberano Senhor, honras, glórias e louvores vos sejam dados, independente da situação em que estamos vivendo, porque em toda circunstância Tu és Deus e Todo-Poderoso. Nesse momento, nós nos lançamos em Teus braços, fugindo dessa angústia, refugiando-se em Ti e adentrando, morando na Tua fortaleza. Que o Senhor seja o nosso socorro, que o Senhor seja a nossa resposta, que o Senhor seja a nossa proteção. Nós te agradecemos por tudo que temos recebido, porque nós não temos recebido só provação e tribulação, mas também muitas bênçãos que vêm de Ti. E sabemos que nada nos faltará, porque Tu és Deus. Preferimos nos aquietar e confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.